Doutor Alexandre, o que é a próstata? Bem, Cleito, eu gostaria de esclarecer para você e para o público ouvinte que a próstata é a glândula que existe no homem e que ela fica praticamente no início da uretra, na saída da bexiga. Ela funciona como uma válvula, principalmente beneficiando mais a ejaculação. Essa é a principal função da próstata. A principal seria, então, quando você vai ejacular, ela tranca a bexiga. Na realidade, nesse momento você não consegue urinar. Depois que você ejacula, depois que você, de um determinado período que passa, aí você consegue urinar. Ela serve como uma válvula, e essa válvula controlando a saída de urina e a ejaculação, nunca podendo ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Doutor Alexandre, é verdade ou é mito que a próstata ela tem um crescimento contínuo ao longo de toda a vida do homem? Ela cresce o seu tamanho? A próstata ela começa a crescer praticamente a partir dos 45 anos. Um paciente ou um idoso a partir de 80 anos, ele tem 90% dessa próstata aumentada. Ela começa, então, Cleito, a partir dos 45 anos, ela começa a aumentar. Ela começa a hipertrofiar. Pode ser uma hipertrofia benigna, na maioria dos casos, como também uma hipertrofia maligna, nos casos de câncer de próstata. Por isso que é aconselhável, então, a partir dos 45 anos, o homem iniciar fazer o exame de próstata, é isso? O exame mais precoce seria aos 45 anos para frente. Não deixando passar dos 50 anos. O homem, a partir dos 50 anos, teria aquela obrigatoriedade de fazer exames para o diagnóstico precoce de câncer de próstata. E qual que é, doutor Alexandre, a periodicidade de fazer esse exame? Seria anual? Seria anual, Cleito. Você veja bem, teria, a partir dessa data, praticamente, que eu digo, de 49 anos para frente, fazer o PSA. Tem muitos machistas que falam, por exemplo, em toque retal, eles não querem fazer porque por causa disso, daquilo, se sentem mal. Tem tantas pessoas que chegam aqui, tá? Chegam assim, doutor, eu quero fazer exame de próstata, eu quero ver como é que está a minha próstata. Mas por quê? O câncer de próstata mata como o câncer de seio. A porcentagem é alta. E é um câncer que tem cura, e tem como prevenir. Principalmente o diagnóstico precoce. Pois é. E quais são, então, os tipos de exame da próstata, doutor Alexandre? São dois, correto? O de sangue e o toque. Seria o de sangue, o PSA, o toque, e associado também à ecografia. Porque você veja, o PSA, eu digo, normalmente ele aumenta na hipertrofia prostática benigna e aumenta muito mais ainda nos cânceres de próstata. A gente tem um percentual que a gente tem que se basear. Acima de 10, o PSA acima de 10, você já teria que fazer uma biópsia acompanhada de uma ultrassonografia, na realidade uma biópsia dirigida. Porque daí o PSA já é considerado alto, desde que você afaste o problema inflamatório. Que esporadicamente acontecem os casos de uma prostatite, uma infecção da próstata, uma infecção da bexiga, que pode fazer a elevação do PSA. Você faz o tratamento, esse PSA baixa. Então você sabe que foi um problema simplesmente infeccioso. Agora, quando ele estabiliza, não baixa, ou a tendência é aumentar,
Então, a melhor maneira é você fazer aquela biópsia dirigida. A próstata, ela não interfere, por exemplo, na relação sexual. Eu digo assim, se você tem uma hipertrofia de próstata, ela vai interferir mais no ato miccional. Como é que você vai saber se a tua próstata está começando a incomodar? Sintomas. Sintomas. Principalmente aquela vontade, aquele desejo de urinar à noite. Que a gente chama de nictúria. Constantemente. Então você dá aquela vontade de urinar, você urina pouco, você vai deitar, passa um pouquinho, já dá vontade de urinar novamente. Parece que não esvaziou a bexiga. Aquela sensação de bexiga cheia. Então quando começa esses sintomas, o calibre urinário, o jato urinário diminui, então, e você está urinando com mais frequência, então você já pode estar sabendo que a tua próstata está aumentando. Agora, Cleiton, só para salientar, quando nós falamos ali no PSA, cerca de 33% dos casos de neoplasia de próstata, de câncer de próstata, o PSA não aumenta. Então aí que entram os outros exames. Então pode acontecer de você ter os sintomas, você está bem, e de repente começam os sintomas. Dificuldade para urinar, levantar à noite com mais sequência, diminuição do calibre, como nós já salientamos. Você faz o PSA está baixo. Mas esses sintomas vão aumentando, aí você teria que fazer, como nós salientamos no início, a biópsia dirigida com ultrassom. Porque no ultrassom pode aparecer nódulos na próstata, que às vezes podem ser até não sentidos no exame de toque. Aí você tem que fazer a biópsia. Se aparecer alguma célula maligna, você já sabe que é o início de câncer, você já pode fazer o tratamento. Às vezes sem precisar fazer cirurgia. Uma vez constatado que o homem está com problema na próstata e não procura um médico para iniciar o tratamento, quais são as consequências? Isso pode levar ao óbito, doutor? Leva. Porque você veja mais, hoje em dia, mais ou menos dos adenocarcinomas, né, de próstata, 15% vão a óbito. Mas aqueles casos assim mais avançados, né, que passaram desapercebidos, que o paciente não procurou médico, não fez os preventivos que teriam que ter feito. Então, quando ele passa no estágio mais avançado, o prognóstico de vida é menor, Cleiton. Aí ele já não responde com a medicação. É verdade, doutor Alexandre, que uma situação, um estágio bastante avançado de câncer de próstata, a dor é muito intensa? A dor é intensa porque as metástases ósseas são as mais frequentes. Então, o tumor vai se disseminar principalmente nos ossos da bacia e da coluna. Então, a dor óssea realmente é muito forte. E o grande problema com relação à próstata é, como o senhor mencionou, os homens não fazem o exame regularmente, anualmente, por uma questão de vergonha, de medo, enfim. E esse que é o grande problema, porque, na verdade, homem que homem tem que fazer o exame de próstata. É verdade, Cleiton. Porque quem não gosta de viver? E quem não gosta de viver bem e com saúde? É um preventivo, Cleiton. Então você veja, a mulher faz o seu preventivo todo ano, um ano e meio, está prevenindo o câncer de colo de útero e o câncer de mama, câncer de seio, que hoje estão baixando os níveis, porque a mulher está se interessando pela saúde e pela sobrevida dela. Tem muitas pessoas que dizem, que limitam, não, eu não quero fazer, que tal se aparece alguma coisa? Mas graças a Deus, se aparecer, você vai tratar. Por isso que se diz que é o preventivo. Se a pessoa, por exemplo, não quero fazer exame de toque, tenho vergonha, não quero, mas então faça o PSA todo ano, faça uma ecografia todo ano, a partir dos 50 anos, e principalmente quando tem os sintomas. Apareceu o sintoma, tem que procurar o médico. Qual o conselho e orientação que o senhor deixa
a quem está nos ouvindo e assistindo nesse momento? O conselho que a gente diz sempre, nós estamos aqui sempre para tratar, para curar e para prevenir. Então, todos têm que ter essa consciência de que é um câncer que tem cura. E se tem cura, vamos procurar prevenir. Porque você veja, Cleiton, o exame não é difícil. Se você tem as suas questões, que você não quer fazer o exame de toque, é como eu digo e repito novamente, faça o PSA, faça o acompanhamento, faz a ultrassonografia, veja como é que está a tua próstata, acompanhe. Como eu digo, a partir dos 50 anos, faça o PSA normalmente, não tem sintoma, mas faça do mesmo jeito. Quando começam os sintomas, a dificuldade para urinar mais à noite, começou, procura o médico, faz o PSA, se precisar faz o toque, ou faz a biópsia, mas você está prevenindo e você vai ter uma sobrevida mais longa, você vai prevenir um câncer e você vai, sem dúvida nenhuma, ter uma qualidade de vida melhor.